Olá, esse é o Conversa sobre Educação de hoje. Nós vamos receber ele que é mestre em Engenharia Civil, coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Centro Universitário FAG, professor universitário do curso de Engenharia Civil, professor Júlio Toso Neto. Obrigado pela presença. Bom dia, Afonso. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e conversar sobre a internacionalização aqui da instituição. Professor, a gente tem falado muito, ouvido muito falar sobre internacionalização, que é um nome novo, Os convênios e os intercâmbios, eles existem já há bastante tempo, Mas talvez nunca com tanta ênfase, como agora. Como é que estar à frente do núcleo que vai colocar a instituição onde você trabalha, na relação com as outras instituições ao redor do mundo? Então, qual que é o tamanho desse desafio? Olha, é bastante gratificante estar à frente disso, até porque eu não só sou professor aqui, como também sou egresso da FAG, então para mim tem um quê um pouco pessoal nessa atividade, e é um desafio muito grande, porque na verdade hoje não só aqui, mas o mundo inteiro está atuando nessa tendência. É uma globalização das universidades. Então a Europa começou isso faz muito tempo, ela atraiu muita gente de fora, os Estados Unidos usam essa internacionalização para trazer as melhores cabeças, para manter os melhores alunos lá, até porque isso traz um benefício muito grande para o país. Então a nossa concorrência nesse sentido é muito grande. Mas também a oportunidade é muito extensa. A gente vê que tem muita universidade de fora que está abrindo vaga, tem coisas exclusivamente para o Brasil saindo. Então eu acredito que, apesar do desafio ser grande, a gente tem uma possibilidade muito legal, tem condições de fazer um trabalho bem bacana nesse sentido. Quem que pode participar desse convênio, professor? Hoje é comum ver alunos, O próprio centro universitário tem alunos na Austrália, alunos na Alemanha, na França e em outros países também, mas são só alunos que podem participar desse intercâmbio, dessa possibilidade? Quando a gente pensa nessa questão da internacionalização, normalmente a primeira ação que vem na nossa cabeça é justamente essa mobilidade discente. O aluno que vai fazer um tempo fora, seja 1 mês, 6 meses, volta para a instituição e termina o curso aqui. Só que, na verdade, isso pode se estender muito além disso. Os professores, eles podem fazer um aperfeiçoamento fora, eles podem, inclusive, lecionar. Se a universidade tiver um convênio, ela pode lecionar fora, pode vir um professor visitante passar um tempo aqui. Pode ser feita pesquisa. A FAG tem ótimos laboratórios, às vezes alguma universidade de fora pode ter uma pesquisa que precisa do apoio daqui e fazer isso como uma parceria, como um conjunto. O pessoal do administrativo mesmo da instituição pode fazer um tempo aprendendo como outras instituições trabalham nesses pontos administrativos, seja na parte de divulgação de mídias sociais, que é o caso aqui da TV FAG, pode vir alguém aqui aprender com isso, a gente pode aprender com uma instituição de fora. Também existem alguns programas de intercâmbio profissional, então a gente está com uma parceria sendo formada agora nesse sentido, de nosso acadêmico não ir estudar fora, mas ele fazer um estágio. Por exemplo, um acadêmico de engenharia civil pode trabalhar numa construção fora do Brasil, um acadêmico de enfermagem pode trabalhar num hospital fora do Brasil. Está vindo para cá, se não me engano, em outubro, uma médica da Índia que vai fazer um intercâmbio no São Lucas, aqui pela FAG. Então, é muito abrangente, existem várias áreas, várias ações que podem ser feitas nesse sentido. Nós tivemos já há um tempo aí um programa, que não era institucional, foi apenas uma iniciativa, um projeto, onde 26 professores foram à Europa conhecer alguns países e principalmente conhecer algumas instituições. Depois também esse grupo foi para Moçambique fazer além de conhecer a realidade, prestar até um serviço de solidariedade lá. E agora com o núcleo, entendemos que isso vai ficar muito mais efetivo, muito mais formalizado. Mas qual é a contribuição mesmo, o que agrega para esse profissional, para esse professor? O que muda na vida dele o fato de fazer essa, vamos chamar de uma imersão no mundo tão diferente, num sistema, num contexto tão diferenciado daquele que ele vive? O que volta na bagagem desse profissional, professor, na sua opinião? Eu, por experiência própria, por ter passado um período fora, eu vejo que isso traz uma mudança cultural muito grande. Primeiro, você muda um pouco a tua percepção do mundo. A gente acaba, se você fica sempre no mesmo lugar, você acaba tendo uma visão um pouco fechada de como as coisas são. Então, ao passar um tempo fora, não só você tem essa oportunidade acadêmica de trabalhar numa instituição diferente, de conhecer novos professores, alguns até grandes especialistas da área, mas você cresce muito como pessoa. Então você tem essa mudança pessoal, você acaba tendo uma evolução muito grande no que o pessoal chama de soft skills, que é você não só aprender a área técnica, mas você aprende como se comunicar melhor, você aprende como se relacionar melhor com as pessoas. E ao trazer isso de volta para cá, é legal que a gente quer que o Brasil seja... Tudo que a gente vê de bom fora do Brasil, a gente quer trazer para cá. Então, se as pessoas começarem a ter essa oportunidade, essa visão, não só a instituição, mas o país inteiro acaba tendo um benefício muito grande.
Existe, claro, se você for hoje ao corpo docente, né, professor, existe um desejo muito grande dos alunos de participar de um programa como esse, né? Quais seriam alguns pré-requisitos para aqueles alunos, professores e até técnicos administrativos que têm, né, o interesse, o desejo de fazer uma atividade dessa fora do país? Quais são alguns pré-requisitos que ele precisa se preocupar? Alguns talvez já estejam prontos e alguns ainda precisam de uma preparação. O que é preciso para poder fazer parte de um programa desse? O mais importante de tudo é o nível de inglês médio para avançado, dependendo de qual grau de imersão que a pessoa quer fazer. Então, para um acadêmico de graduação, o inglês médio para bom já é o suficiente. Agora, o mestrado, doutorado já exige um inglês bem mais avançado. Mas isso é o básico. Sem inglês você não vai. A gente até... O meu primeiro contato agora com o núcleo está sendo justamente com instituições portuguesas, pela facilidade da língua, para conseguir oferecer isso para um número maior de pessoas, mas inevitavelmente com o tempo o inglês, até para sair desse ciclo só de Brasil e Portugal, o inglês vai ser estritamente necessário. Boas notas acabam sendo um diferencial, porque a concorrência é muito grande. A gente está falando de a gente sair do Brasil, mas tem o mundo inteiro querendo buscar essas mesmas oportunidades, essas mesmas vagas. Então, um rendimento acadêmico bom é um grande diferencial. Mas, basicamente, esses dois são os principais. E vontade, claro, né? Motivação. Quando a gente faz uma aplicação para alguma dessas vagas fora, normalmente eles pedem uma carta de motivação. E não basta simplesmente, quero ter uma experiência fora do Brasil. Eles querem saber exatamente por que você vai ser o escolhido para ir lá. E essa motivação, você saber o que você quer, você saber o que está buscando, o que eles fazem é essencial. Eu tive a oportunidade no passado de fazer um desses trabalhos, né, na Finlândia, e além, claro, de tudo aquilo que é técnico, que é pedagógico, que era objeto dessa viagem, a gente aprende outras coisas, né, que é justamente relacionado como vivem as pessoas, né, as questões, os choques culturais, inclusive, né, e como se relacionar, e você acaba refletindo, sim, e trazendo para casa isso, né. Você fez o seu mestrado fora, né, professor? Sim. O que lá, fora a questão, claro, da pesquisa, de tudo que você fez em termos de academia, o que você trouxe para a tua vida da convivência com esse contexto diferente, de estar numa comunidade cultural diferenciada? Olha, primeiramente, algumas pequenas atitudes do dia a dia, que na verdade a base cultural a gente tem daquela coisa de fazer a coisa certa, de seguir a ética de um modo geral. Isso tem no mundo inteiro, mas são as pequenas coisas, eu acho que é o que faz grande diferença. Então, por exemplo, desde que eu voltei, eu estou evitando ao máximo usar meu carro. E Cascavel agora melhorou bastante com a questão das ciclovias. Então, esse pequeno tempo que eu levava 15 minutos de carro para chegar no meu trabalho, agora eu levo 20, 25 de bicicleta, isso dá uma melhora de qualidade de vida muito grande. Isso era algo que eu fazia lá com muita frequência. Respeitar pequenas regras. Eu lembro de um dia, quando eu estava em Barcelona fazendo mestrado, que eu fui atravessar a rua fora da faixa e o policial me mandou voltar. Me mandou atravessar na faixa, senão eu seria multado por atravessar fora. Então, foi aquela bronquinha me ligou, nossa, lá em casa eu fazia isso, né? Porque é que ninguém faz. Então, agora também essas pequenas coisinhas do dia a dia, pequenas ações, acabam, se todo mundo fizer, acabam tornando a comunidade, assim, de um modo geral. Então, eu acho que esses detalhes mexem um pouco. Mexem um pouco. Uhum. Então, professor, eu vivi uma situação parecida quando eu estava na Finlândia, na cidade de Tampere, onde os professores universitários não usam carro mesmo, eles vão de ônibus, vão de bicicleta, pelo simples fato de terem que dar o exemplo para uma comunidade que não deve usar o seu carro particular no horário em que o trânsito precisa estar disponível para carros de serviço, saúde, ambulâncias, né? Então são coisas que fazem a gente refletir e mudar um pouco a nossa forma de viver, né? Mas professor, o senhor Júlio é professor universitário no Centro Universitário FAG há muito tempo, ele se formou aqui e hoje é uma das referências do curso de Engenharia Civil, então atende todos os alunos, né, do curso. Professor, qual a diferença do nosso aluno para esse aluno que hoje está estudando lá na Europa, para um aluno de Portugal, um aluno de Barcelona? Nossos alunos precisam o quê? O que está faltando aqui para que a gente tenha um grupo de acadêmicos mais preparados até para estudar, para a vida profissional? Ou nós estamos bem? Qual é a tua leitura em relação a esse contexto? No nível técnico, eu acho que está bem a par. Inclusive, eu me lembro quando eu estava fazendo o mestrado lá, a gente acabou voltando para algumas partes mais básicas de cálculo estrutural, e claro que a minha atividade docente que me fez relembrar muito mais fácil isso, mas eu lembro que durante meu mestrado, inclusive, ajudava alguns dos meus colegas europeus com algumas revisões dessa parte. Então, assim, a parte técnica, o que nós temos aqui hoje está nivelado.
O que falta mesmo é essa conexão. Talvez um pouco mais de pesquisa, a gente acaba buscando aqui uma formação muito profissional, e a pesquisa ela ajuda não só a gente a interagir com outras pessoas, mas acaba causando uma interação com o resto do mundo, porque você vai pegar trabalhos do mundo inteiro para usar como base na tua pesquisa, você vai fazer contatos, às vezes, com professores de fora, e você vai estar gerando conhecimento que, no fim das contas, é um dos objetivos da faculdade, não só preparar o cara para trabalhar, mas contribuir com a formação do conhecimento mundial. Então, eu diria que assim, o que a gente aprende aqui tá ótimo, o que a gente precisa, talvez, é buscar um pouco mais de como elevar isso, e não simplesmente aplicar. Muito bem, hoje nós pudemos conversar um pouquinho aqui com ele, que é uma referência nos cursos de engenharia, um trabalho fantástico de colocar o centro universitário hoje no contexto mundial das universidades. Professor Júlio, muito obrigado pela presença. Obrigado. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui e a gente se vê.